Você sobreviveria ao Axis Mundi, cara? É, meu parceiro, não é só tamanho que é estranho lá não, tá, cara? As criaturas também. Então se prepara porque eu separei as 7 criaturas mais estranhas que vivem no Axis Mundi. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, tudo beleza? O Axis Mundi não é só um túnel, né, cara? É uma espécie de dimensão de bolso onde a física, o tempo e principalmente a vida decidiram seguir regras completamente diferentes das nossas. Então, cara, fica comigo até o final porque eu separei 7 criaturas que vivem lá que são estranhíssimas. E a última criatura dessa lista, meu parceiro, explica muita coisa sobre o passado dos titãs que a gente conhece. A primeira criatura que eu quero te mostrar parece pequena quando a gente compara com Godzilla, mas o perigo dela é justamente no número. Eu tô falando dos Endoswarms, aquelas criaturinhas que carregam uma agressividade que não condiz com o tamanho deles. Se você assistiu a série Monarca Legado dos Monstros, com certeza você deve lembrar do impacto que elas causaram logo no começo, lá no Cazaquistão em 1952. Foi por causa deles que a Keiko Randa acabou caindo naquele abismo, o que mostra que mesmo sendo pequenos, o perigo que eles representam em grupo é absurdo. Um Endoswarm sozinho não passa de 30 centímetros, o que pode até enganar quem olha de longe. O problema é que eles nunca estão sozinhos. Eles vivem em colônias gigantescas e se comportam como se fossem um organismo só, uma massa viva que se move com uma coordenação perfeita. O corpo deles é bem resistente, com uma carapaça dura, e eles têm essa característica visual marcante de brilhar no escuro com uma luz laranja. Mas mano, não se engane, tá, cara? Esse brilho não é enfeite. Ele indica a energia que eles processam, já que essas criaturas são atraídas por fontes de calor e radiação, agindo quase como parasitas de energia. O que faz um Endoswarm ser tão bizarro, cara, é o jeito que ele caça. Eles não usam mordidas comuns ou algo do tipo. Eles atacam em enxame e conseguem mobilizar presas muito maiores apenas pelo peso e pela quantidade. No Axis Mundi, eles se espalham por fendas e áreas mais úmidas, esperando qualquer sinal de vibração ou calor para poder atacar. Imagina você andando lá em um lugar desconhecido e de repente o chão começa a se mexer, mano, porque milhares desses bichos decidiram que você é a próxima fonte de energia deles. É esse tipo de ameaça que o Axis Mundi guarda logo de cara, provando que o tamanho de um monstro nem sempre é o que define o quanto ele é perigoso. Em sexto lugar é o Titan X, cara, que também é chamado de Kokai ou Kai Vilu. Ele não é só um bicho passando na tela, mano, ele é praticamente o dono do pedaço e eu vou te mostrar agora o porquê. Se na primeira temporada a gente teve aquele gostinho de mistério, mano, na segunda temporada ele rouba a cena completamente, cara, mostrando que o Axis Mundi tem uma hierarquia muito clara e ele tá bem lá no topo, cara, ou perto dele. O que faz o Kokai ser bizarro de verdade é a relação simbiótica dele com os Scarabs. Ele funciona quase como um porta-aviões para esses enxames. Na segunda temporada fica claro que esses escaravelhos não só vivem ao redor dele, né? Como parecem ser controlados por ele. É como se o Titan X fosse o cérebro e os Scarabs fossem os dedos de uma mão gigante, atacando tudo que ele marcar como um alvo. Essa conexão faz dele um inimigo quase impossível de combater, porque enquanto você tenta lidar com um bicho desse tamanho, tem milhares de pequenos predadores se cercando por todos os lados, agindo em uma sincronia que chega até dar arrepio. Em termos de feitos, o Kai Vilu mostra na série uma resistência que é fora do comum, até para os padrões de um titã, né, cara? Colocar ele na sexta posição é quase uma injustiça pela importância dele na trama. Mas como a gente tá falando da estranheza, ele ganha esse lugar por ser o primeiro monstro que a gente vê que opera como uma mente coletiva, né, em uma escala monumental. É um bicho imenso, intimidador e que redefine o que a gente entende por comando no mundo dos monstros. Em quinto lugar eu vou te mostrar um mestre do disfarce, cara, que quase ninguém percebe até ser tarde demais. O Rock Bug, ou inseto de rocha. Esse bicho é a definição do perigo silencioso, cara. Imagina você lá andando por aquele cenário surreal do Axis Mundi, procurando um lugar para poder se esconder e de repente a pedra onde você resolveu encostar começa a se levantar e abrir pernas gigantescas. O Rock Bug é bizarro, cara, porque ele não parece um ser vivo. A carapaça dele tem a textura exata de pedras cheias de limo e musgo, o que faz dele um dos predadores mais eficientes daquela região. Para você entender o tamanho do problema, cara, esse inseto gigante chega a ter mais de 10 metros de altura quando tá totalmente esticado. Ele funciona como um predador de emboscada. Ele não gasta energia correndo atrás de ninguém não, ele simplesmente fica parado meses se for preciso, esperando a comida passar por baixo dele. O corpo dele é projetado para economia total de movimento. No Axis Mundi, onde a luz é estranha e as sombras enganam o tempo todo, ele é praticamente invisível aos olhos desavisados, né? E o que mais me impressiona no Rock Bug
bug é como ele usa a anatomia a favor da sobrevivência. Além da camuflagem visual, ele consegue suprimir qualquer vibração ou som, o que é um pesadelo num lugar onde os sentidos de quem visita já estão todos bagunçados, né? Ele é o tipo de criatura que faz você questionar cada passo que dá, porque naquele lugar, até o que parece ser uma pedra inofensiva pode decidir que você é o lanche da vez. É um design incrível, tá, cara? Mostra como a vida do Axis Mundi evoluiu para poder enganar e atacar sem dar a mínima chance de defesa. No nosso quarto lugar, eu vou te mostrar uma criatura que é praticamente a cara do mistério desse lugar, o Dragão de Íons. Para você entender o peso dessa criatura, ele não é só um bicho voador comum, né? Ele é um predador que consegue transitar entre o nosso mundo e o Axis Mundi com uma facilidade que assusta. Ele é a peça-chave na série da Monarca, sendo o terror que perseguiu Byrranda desde aquele desastre com o navio USS Launton nos anos 40. O que faz ele ser tão estranho, além desse visual que parece uma mistura de dragão clássico com algo que saiu direto das profundezas do mar, é como ele marca o território dele e interage com o ambiente. Diferente de outros titãs, o Dragão de Íons tem uma envergadura de asas imensa, chegando na casa dos 70 metros, e ele usa isso para dominar os céus totalmente instáveis e sem gravidade definida do Axis Mundi. Mas o que realmente vai te deixar intrigado é o presentinho que ele solta, cara. Ele espelha um tipo de substância, como se fosse uma madrepérola, sabe? Que é extremamente pegajosa e endurece muito rápido. Ele usa isso para poder imobilizar as presas, ou até para poder grudar objetos gigantescos, como pedaços de navios e aviões nas paredes, né, das cavernas onde ele vive. É um jeito de caçar que parece coisa de filme de suspense, deixando as vítimas presas, né, para ele poder consumir a energia delas aos poucos. O Dragão de Íon é muito ágil e territorialista ao extremo, tanto que ele nem pensa duas vezes antes de tentar a sorte contra o próprio Godzilla, né, o nosso rei dos monstros. Ele sobrevive consumindo radiação e energia térmica, o que explica esse brilho azulado que ele emite e a agressividade dele perto de fontes de calor. Ter ele aqui nessa posição da lista é fundamental porque ele mostra que no Axis Mundi você nunca tá seguro, né? Nem quando você decide olhar para o céu procurando uma saída. Ele é um mestre da adaptação que transformou um lugar vazio no seu próprio terreno de caça particular. Cara, em terceiro lugar, eu vou te apresentar um bicho que parece ter saído de um experimento botânico, né? O Bumblebore. Se você olhar rápido, ele parece só uma moita de espinhos jogada no meio do Axis Mundi. Mas é aí que mora o perigo. Ele é basicamente um javali gigante que evoluiu para poder se camuflar perfeitamente na vegetação bizarra daquele lugar. Na série da Monarca, a gente consegue ver ele dando um susto, né, na Kate e no pessoal, mostrando que ali o perigo não vem só do céu ou de insetos, mas também debaixo da terra e do meio das plantas. O que faz o Bumblebore ser tão estranho é essa relação dele com o ambiente. O corpo dele é todo coberto por uma espécie de musgo, trepadeiras e galhos secos que funcionam tanto como uma armadura natural quanto como um disfarce impecável. Pra você entender o tamanho, cara, ele é muito maior que um javali comum, chegando quase a ter um tamanho de um carro de grande porte ou um caminhão pequeno. Ele usa as presas enormes que parecem raízes afiadas para poder revirar o solo em busca de comida e para poder atacar também qualquer coisa que invada o espaço dele. Ele não é um titã colossal como o próprio Godzilla, mas para um ser humano, ele é um bicho extremamente pesado e perigoso. O comportamento dele é territorial. Ele é o tipo de criatura que não caça só por fome, mas por um instinto muito forte de proteger o território. No Axis Mundi, onde as leis da física e da biologia são todas bagunçadas, o Bumblebore é a prova de que a vida lá embaixo se adaptou para ser o mais agressiva possível, usando o que tem em volta, lógico. Se você estiver andando por lá e perceber uma moita que respira, ou que tem um cheiro forte de terra molhada e bicho bravo, cara, o melhor que você vai fazer é sair de perto bem rapidinho, mano. Esse javali de espinho, ele não é de dar segundas chances não. Se ele resolver avançar, não tem muita coisa que você consiga fazer não para poder parar o impacto dele. No nosso segundo lugar, eu vou te mostrar uma criatura que quebra totalmente a lógica de que no mundo dos monstros tamanho é documento. Eu tô falando da borboleta do Axis Mundi. Diferente de tudo que eu te mostrei até agora, ela não é um titã gigante. Na verdade, ela é bem pequena, né? Do tamanho da palma da sua mão. Mas, mano, não se deixe enganar pela aparência delicada, porque ela é um dos maiores mistérios da Monarca Legado dos Monstros. Enquanto tudo que tem naquele lugar tenta te devorar ou te esmagar, essa criatura parece existir em uma frequência totalmente diferente, quase como se fosse um
fantasma de luz flutuando no meio daquele caos todo. O que faz ela ser tão estranha e ocupar essa posição na nossa lista é o fato de que ela foi a única companhia da Keiko Randa durante décadas naquele vazio. Essas criaturas têm uma luminescência azulada que parece brilhar conforme a energia do ambiente muda. Elas não batem as asas como uma criatura comum da Terra. O voo delas é meio errático, sabe? Quase como se estivessem nadando através das distorções da gravidade daquele lugar. Elas são atraídas por seres que não conhecem aquele lugar, o que acaba fazendo muita gente acreditar que elas se alimentam ou são guiadas por assinaturas de energia específica, que a gente ainda não consegue explicar. E cara, eu coloquei ela exatamente nesse segundo lugar, justamente por esse contraste. Em um reino dominado por predadores colossais e plantas que te estrangulam, ter uma criatura tão frágil e pequena que consegue ignorar as leis da física é no mínimo assustador, tá? Ela é a prova de que a vida no Axis Mundi encontrou um jeito de se adaptar até nos mínimos detalhes. Na série, a gente vê aquela luz pousando na mão da Keiko. É um momento que te faz perceber que a gente não entende nada sobre como aquele ecossistema funciona ainda. Ela é bem bonita, né? É hipnotizante. E isso acaba fazendo a gente pensar se realmente tudo que tem ali quer te comer, né? Ou se existem criaturas que são boazinhas também, talvez. Quem sabe? E mano, pra fechar com chave de ouro, no primeiríssimo lugar, eu vou te mostrar o que eu considero o perigo mais traiçoeiro e assustador de todos naquele lugar: os estranguladores de vinha. Se as outras criaturas que eu te mostrei até aqui usam tamanho ou aparência pra poder te intimidar, esses caras fazem o contrário. Eles se escondem na cara dura, sabe? Fingindo ser apenas parte da vegetação rasteira. Pra você ter noção do quanto eles são perigosos, eles são basicamente uma mistura de planta com animal, agindo como tentáculos vivos que ficam espalhados pelo chão e pelas árvores, esperando qualquer tipo de ser vivo dar um passo em falso, sabe? Na série da Monarca Legado dos Monstros, a gente vê o desespero que é enfrentar isso, porque você acaba lutando contra um bicho que você não consegue socar, né? Nem chutar facilmente. Você tá lutando contra o próprio cenário que você tá. O que faz o estrangulador de vinha ser o número 1 da nossa lista é o modo de ataque dele, que é puramente focado em estrangulamento, sabe? Imobilização. E pra você conseguir entender como o corpo deles funciona, essas vinhas são extremamente fortes e musculosas, cobertas por uma casca que lembra muito a de uma árvore comum, o que torna eles praticamente invisíveis no meio da mata daquele lugar. Eles não têm olhos ou uma face definida como a gente conhece, mas sentem cada vibração no solo e no ar. Assim que você acaba encostando em um deles, eles se enrolam no seu corpo com uma velocidade absurda, apertando cada vez mais forte. É um jeito de caçar bem cruel, cara, porque quanto mais você se debate, mais as fibras deles se contraem, cortando a sua circulação e o seu fôlego em poucos segundos. Na série, o momento em que a Keiko é atacada por eles mostra bem que naquele lugar o perigo é onipresente. Eles não são titãs gigantescos, que destroem cidades, mas são predadores perfeitos para o ambiente deles. O tamanho individual de uma dessas vinhas pode variar muito, tá? Chegando a vários metros de comprimento. E elas costumam trabalhar em conjunto, vindo de várias direções ao mesmo tempo para poder garantir que a presa não escape. E eu escolhi o estrangulador de vinhas pro topo porque eles representam o maior medo de qualquer explorador, a sensação de que o lugar onde você pisa está ativamente tentando te matar. Essa é a prova definitiva de que no Axis Mundi até a natureza mais simples é uma arma mortal pronta para agir. Meu parceiro, já deixa o like e segue o canal. Fica com Deus, um abraço a nós. Tchau.